Desabafos, rage baiting, vídeos absurdos, opiniões forçadas, postagens sensacionalistas, guerras musicais, indignação, haters e muito, muito textão. É impossível a gente passar um dia sequer nas mídias sociais sem passar raiva. A gente até sabe que o nosso ódio tem sido instrumentalizado para aumentar o engajamento. E mesmo assim parece que é impossível resistir. E a nossa única certeza é que hoje a internet vai estragar o meu dia. Um comentário negativo tem o poder de anular 100 elogios? Sim, até porque a gente sabe que a condição cronicamente online é sobre estar sempre à flor da pele. Existiu um tempo em que os nossos sentimentos eram mais retidos na vida privada, mas hoje a gente sente em público. Os afetos e as emoções passam a ser mais sociais, conectados pela tecnologia. E aí é fácil cair em um modo de viver e interagir com mais tempestividade. Ou seja, é intenso, elétrico, estimulante e dopamínico. Oi, eu sou o André Alves. E eu sou o Lucas Lidke, esse é o Vibes e Análise, nosso podcast que tem o desafio de investigar vibes submersas no inconsciente coletivo. Para quem não nos conhece, o Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e os nossos estudos estão disponíveis no perfil @floatvibes e também na nossa newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. Também tem um grupo de trocas e novidades lá no Telegram. Se você quiser entrar, é só procurar Float Vibes, tudo junto, no Telegram, ou clicar no link que está na descrição do episódio. E se você quiser se tornar um assinante da Float Vibes, você vai ter acesso antecipado aos episódios, acesso a todo o histórico de conteúdos pagos da nossa newsletter no Substack e acesso à sessão em grupo, que é um formato diferente de episódio, criado com base em perguntas e questões enviadas por vocês e que é exclusivo apenas para assinantes. Para se tornar um assinante, o link está aqui na descrição. Então vamos lá. André, você se envolve em muita treta na internet? Como é que você lida com isso? Pois é, eu acho que a gente se alterna um pouco nesse papel. Eu, às vezes, fico meio capturado demais pelas caixas de comentários e fico muito indignado e te peço ajuda, inclusive, para poder sair dessa indignação ou para segurar os meus desabafos. E também são algumas vezes que você me procura para fazer algo bem semelhante. Pode ser. Mas é difícil, né? Não se sentir um pouco capturado demais pelas tretas online. Você não acha? Eu tenho evitado. Você vai contar pra gente qual é a sua fórmula mágica pra isso? Ficar meio de fora mesmo, né? Não entrar muito assim, não ler muito, não ir muito a fundo, não argumentar demais, não tentar resolver coisas que não vão se resolver por ali, ou com pessoas que não estão a fim de resolver nada, ou pensar juntos. Nem sempre dá certo, às vezes é irresistível, mas tenho evitado. Sinto que já fui pior nesse sentido, sabe? Mas é interessante, né? Porque parece que à medida que a gente tá ficando um pouco mais acostumado com o nível de embate, isso tem se tornado, inclusive, uma vertical de conteúdo mais agressiva. Fico pensando nesses formatos de 1 contra 20, esses vídeos que têm circulado bastante, né? Que tem esses canais de diferentes lugares do mundo que basicamente botam as pessoas pra tretar ou pra se desentender. Que é como se fosse um apelo ainda mais frontal, ainda mais intenso pra ver se a gente consegue cair na armadilha do engajamento, você não acha? Sim, eu concordo, e eu penso que um bom ponto de partida é a gente pensar como a comunicação humana, por si só, em si, já é um negócio bem complexo e delicado. Se a gente for pegar o axioma do Lacan lá, bem famoso, né, de que o inconsciente é estruturado como linguagem, a gente tem que considerar que aquilo que a gente não sabe, entre aspas, ou que está aquém da consciência, também participa ativamente da nossa comunicação. Em como a gente fala, em como a gente escreve, em como a gente escuta,
em como a gente lê também, né? Então a gente vive emitindo sinais indiretas e lidando com sinais indiretas que a gente nem sabe muito bem conscientemente que isso está acontecendo. Tem uma parte da comunicação interpessoal que é bastante sobre sutilezas, né? Sobre mensagens subliminares, interpretação de palavras, mas também de gestos, de tom de voz, de volume da voz, de timbre, alguns aspectos que são bem perceptivos do corpo. Só que eles podem ser mais ou menos suprimidos no online. Então, na internet também a gente tem um outro fator também, que é essa particularidade do broadcasting, ou da praça pública de comentários, e de como isso influencia muito na nossa manutenção da imagem de si mesmo. Então, parte do problema, acredito eu, é que nesse campo relacional de alta velocidade, de alta rotatividade, de alta performance e de muita gente, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a probabilidade dessa mágica da comunicação dar, digamos, mais ou menos certo, me parece menor, sabe? E eu acho que é mágico porque o que tem de mágico e misterioso e enigmático na comunicação? Se a gente for pensar bem no básico, assim, de como a psicanálise bebe de muitos lugares, e um desses lugares é a linguística, que é lá do filósofo Saussure, né? O suíço aquele. Ele vai falar do quê? Do significante. Significante enquanto uma marca linguística, uma palavra que não representa coisas, objetos ou intenções de uma forma fixa ou pura. Representa o próprio sujeito que está fazendo uso desse significante, né? No sentido de que ele carrega uma marca, uma posição, um efeito de subjetividade. Ou seja, a gente se ilude quando acredita que sai por aí mandando e recebendo comandos um para os outros, como se fossem prompts precisos, assim. Como se a gente fosse inteligência artificial, né? A gente não é. A gente está mais para ignorâncias naturais. E aí tem muitos afetos, positivos e negativos, e mecanismos de defesa que circulam nessas interações, né? E se a gente deixar, eles podem dominar bastante a cena. Eu sei que tem uma palavrinha aí que te fascina bastante, André, que é o ódio. Você quer dar uns passos para trás e contar um pouco sobre esse afeto? O ódio é um afeto? Vou te responder em um segundo, mas achei muito interessante o que você falou, que você foi buscar a linguística para... A gente já disse isso aqui em algum momento, mas é interessante, tanto eu quanto você, sermos comunicadores na graduação, porque teoria da comunicação é um negócio bem sério para nós. Uhum. E tem essa convicção, ou talvez esse mito que circula muito amplamente, que a comunicação é uma transferência de mensagem, que é exatamente essa lógica do prompt que você descreveu. Uhum. E achei muito legal o que você falou sobre como, não, a comunicação é a marca que a gente deixa. E essa marca, ela se estabelece através do que é dito e do que não é dito. Do que é mais sensível também. E por isso que o tom importa, a forma importa, o formato importa e a linguagem de uma forma geral. Isso, o a ritmo, velocidade, né? Mas levando pro ódio, acho que tem tanta coisa que a gente poderia dizer sobre o ódio. E o Freud vai nos ensinar que o ódio é uma das paixões fundamentais. E que o ódio, inclusive, vem antes do amor. A primeira noção de diferença em relação ao outro, essa diferença insuportável, por natureza, vem através do ódio. O bebê se separa da mãe pela via do ódio. Só que esse conflito entre amor e ódio vai acabar sendo uma espécie de motor do desenvolvimento psíquico. E o bebê e depois a criança e o sujeito, de uma forma geral, vai tendo que aprender a integrar o ódio e o amor e outros afetos para conseguir, inclusive, sustentar relações. É aquela ideia muito basal para a psicanálise, que é
Para amar, a gente precisa saber odiar. E aí eu acho que isso para mim já é um dos maiores lacres do Freud, que é o ódio e não o amor. É a relação emocional primária entre humanos. Eu acho isso muito grande. E tem um esquema, assim, ou uma divisão do Bion, o psicanalista britânico, que ajuda a gente a pensar um pouco sobre o ódio a partir de 3 dimensões. Primeiro, o Bion coloca o amor, o ódio e o conhecimento como os 3 vínculos primários que formam os laços afetivos e afetam o nosso desenvolvimento individual. Olha que interessante, né? É por isso que muitas relações as pessoas estão claramente unidas pelo ódio. Mas a manobra na obra do Bion que é curiosa é exatamente colocar o conhecimento junto. E aí tem um segundo nível nessa sistematização, que é o Bion coloca o ódio e, claro, esses 3 vínculos primários na expressão positiva, que é, por exemplo, transformar a energia destrutiva em força para o pensamento ou para a ação, e também a expressão negativa, que aí é um jeito de simplesmente destruir mesmo e as coisas vão ficando um pouco menos suportáveis, né? Um pouco mais do devorar, do invadir, do desligar, né? Desligamento. E também tem um terceiro nível na obra do Bion que eu acho muito bom, que é como o ódio é um elemento fundamental na formação e na destruição de grupos. Porque os grupos muitas vezes vão se constituir em cima da relação que eles vão ter com a diferença. Que diferença é tolerável e que diferença não é tolerável. Que diferença é amada e que diferença é odiada. Eu fico lembrando daquela música do Caetano, Odeio Você, o refrão. Porque ele repete, né, várias vezes, odeio você, odeio você, odeio você, mas com uma voz muito de ternura. Então é curioso, porque é uma música que o Caetano faz pensando um pouco, né, em como pode-se dizer do amor através do ódio. Olha como é elaborado, né, a poesia aqui, porque nos lembra como as relações são construídas em cima da ambivalência. E aí, se a gente pega a Melanie Klein, a psicanalista austríaca, uma análise, ela é fundamentalmente uma luta pelo direito de sentir. É a gente conseguir dar lugar ao amor, ao ódio, a tudo que a gente sente. E aí eu fiquei pensando, Lucas, que eu nunca tive na clínica um analisando que não tivesse uma espécie de lençol freático de ódio. Um ódio que tivesse escondido em algum lugar, muito obscuro, e que precisava sair. Mesmo que esse reservatório vá se formando ao longo da análise. E eu acho que isso tem a ver com muita coisa aqui. Porque, em certa medida, a análise também vai ser uma travessia desse ódio subterrâneo. Só que, do que a gente está falando nesse episódio, é como o ódio não está necessariamente subterrâneo e muito menos contido, mas sim muito presente, né? Correndo solto, corredeiras do ódio mesmo. E aí, voltando para o online, acho que dá para a gente pensar um pouco em estruturas, né? Como é que você enxerga essa estrutura da comunicação online e o ódio circulando, interferindo na nossa cabeça, nos nossos comportamentos? Uhum. Acho que tem uma coisa que a gente vem pensando e estudando aqui na Float faz um tempo, né, André? Que é esses fatores novos que influenciam negativamente a produção de uma comunicação que poderia ser neuroticamente saudável. Um desses fatores é uma predisposição para que o registro imaginário, né, o registro psíquico imaginário, fique muito grande. E pensando no ódio, dá para pensar em inflamado, né, nesse tipo de imagem. E muito pulsante, assim. Até se fala, né, de que poderia existir um quarto registro do virtual, mas eu ainda acho que o imaginário nos entrega muito do que a gente precisa para fazer essas análises. Porque é sobre a criação e a propagação
facilitada de sentidos e sentidos únicos. Quando você fala do amor e do ódio nessa ambivalência, a gente já complexifica, né? Mas se a gente fala de uma direção só, sem nenhuma brecha de manobra para encarar a ambiguidade, isso tem muito a ver com a lógica digital, né? De 2 dígitos, de 0 e 1, de sim e não. Então, é como se isso estrangulasse a amplitude do registro simbólico, que é, em geral, o que pode mais nos salvar. Então, assim, esse binarismo, ele tá aí nos outputs que a gente recebe, né? Então, sim, ele viu meu story. Não, ele não viu. Sim, ela reagiu ao meu story. Não, ela não reagiu. Like, não like, coração vazio, coração cheio. Não tem meio termo aqui. Ou ele me ama, ou ele não se importa. Só que, para piorar, e você sempre fala isso, né, André, a comunicação ela não acontece exatamente de 1 para 1. Ela está acontecendo em rede e com intermédios, né, uma intermediação de fatores algorítmicos que a gente desconhece e uma série de truques até e conhecimentos que as pessoas ignoram, assim, sabe? Tipo, quanta gente não sabe que se você bloqueia alguém no Instagram, mesmo que você desbloqueie em seguida, automaticamente esses perfis param de se seguir. Ou seja, o outro vai ficar sabendo que você bloqueou. E aí você pode até criar, não, mas ele parou de me seguir, então foi porque eu parei de seguir antes. Sabe esse tipo de... Ou a história de que na visualização dos stories, os nomes que estão ali mais no topo, logo abaixo dos que curtiram, são as pessoas que assistem o seu story várias vezes. Que voltam e assistem. Isso não sabia. Mas alguém que não sabia. Sim. Tudo isso é interessante, mas também produz um jogo quase enlouquecedor para muita gente. Né? Porque as coisas vão acontecendo de forma assíncrona, ao mesmo tempo com muita urgência, e faz a gente ignorar o que está acontecendo lá do outro lado. Eu gosto muito de uma sketch daquela comediante Jéssica Diniz, que ela posta aquela típica foto do antebraço tomando soro no hospital. Não sei se você já viu essa. E aí tem a cena de como ela acha que as pessoas vão reagir diante daquele segundo de informação, né? Uma imagem que passa correndo no meio de dezenas de imagens por minutos. E a reação esperada é: nossa, o que aconteceu com ela? A gente precisa ligar para ver se está tudo bem. Mas o que acontece na realidade é: a pessoa está no elevador, passa muito rápido aquele story sem expressar qualquer tipo de reação ou emoção. Essa sátira, ela fala muito do nosso comportamento demandante também, dentro dessa dinâmica de broadcasting, onde tem cada vez mais gente querendo chamar atenção. E a gente tem cada vez menos saco de dar atenção para tanta gente. E aí vem esses sintomas, né? De preguiça social, de isolamento, de falta de libido, de falta de empatia, de solidão. O século antissocial do Derek Thompson. Porque a sensação é como se você já tivesse gastado a tal da bateria, né? Hoje se fala bateria social. Ela se esgotou. Mas foi tudo bastante imaginário. Às vezes a gente sequer interagiu minimamente com as pessoas, mas já projetou uma série de especulações sobre o outro, e isso vai comprometendo as nossas habilidades sociais, o nosso humor social. Como é que você enxerga os efeitos assim dessa estrutura toda? É um pouco da... Você foi falando, eu fui pensando que a libido ela é renovável, mas ela não é necessariamente infinita, né? A gente precisa de um pouco de pausa ou de um tempo sem demandas, né, para conseguir fazer com que a coisa se renove. Quando a gente começou a investigar essa hipótese do ódio circulando ou das tretas online sendo tão estimuladas, a gente chegou numa parte do nosso pensamento que eu curto muito, Lucas, que é aquela ideia assim, nos primórdios da internet tinha um bordão muito comum que é o haters gonna hate. Né? Uhum. Haters vão odiar. Sim, deixa eles vão continuar odiando, não tem o que fazer, né?
Isso. E um outro bordão era aquele do sharing is caring. Né? Compartilhar é mostrar que você se importa. Então, olha que tempo diferente desse que você descreveu da sketch da Jéssica Diniz, né? Em que as pessoas sequer conseguem, ou todos nós, a gente sequer consegue reagir. Porque a indiferença vira quase um mecanismo de defesa em relação ao excesso. De sobrevivência. Né? Isso. Só que se a gente junta essas duas coisas, dá pra gente pensar que atualmente hating is caring. Odiar é uma espécie de ato de importância mesmo, um afeto que de alguma forma vai ser usado para, ou uma paixão fundamental que vai ser usada para sinalizar se algo fez barulho ou foi minimamente relevante. É essa instrumentalização do ódio atuado, né? Correndo solto, sem mediação, e isso colocado nas notícias, nos conteúdos, na propaganda. Quantas campanhas publicitárias a gente viu recentemente que elas são claramente desenhadas para fazer as pessoas ficarem furiosas e iradas, né? Tem gente até usando fascismo para vender calça jeans. Mas acho que esse estado que a gente vive de permanente indignação faz a gente também acreditar que essa comunicação mais extremada, até mais violenta, ela tem que substituir o diálogo. Ou a gente só vai conseguindo se comunicar nessa batida, nesse ritmo, nesse sistema de indignações massificadas. Então, lá atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, em 2020, se eu não me engano, Lucas, a gente batizou essa história de ódio SA, pensando em como o ódio estava se tornando cada vez mais um negócio. E acho que na toada do episódio que a gente está fazendo hoje, dá pra gente rebatizar de Tretas Incorporation. Porque a treta foi virando um negócio muito rentável, né? Quanta coisa a gente consome, assiste, replica, repete, compartilha só de raiva. Ou mesmo para provocar alguém. Você foi falando sobre o Instagram e eu fui pensando na quantidade de indiretas que as pessoas enviam. Esses dias eu até ia gravar um vídeo e esqueci, mas que é... Eu passei stories de 3 pessoas diferentes que claramente era uma indireta para alguém que elas estavam mandando, sabe? Tem gente que não sei o quê, ou mesmo a música que quer dizer sei lá o quê. Enfim. Então, a gente está partindo desse contexto de alta circulação dos conteúdos divisivos, mas tem também essa indignação massificada que talvez a gente possa quebrar ela, partir um pouco e pensar um pouco mais nos diferentes estágios. Porque, claro, tem uma coisa que é o que a gente sente quando recebe alguma coisa mais odiosa, mas talvez o principal ponto seja exatamente como é que a gente atua o circuito afetivo. O que a gente faz com isso? Porque quando algo é desenhado para ser inflamável, muitas vezes isso acaba queimando a nossa capacidade de pensar, ou mesmo de hesitar. E aí a gente já sai com o lança-chamas na mão, colocando fogo por aí, né? É como se a gente não fosse capaz de dissecar as tretas online, que geralmente estão colocadas a serviço de muita coisa e muitas coisas diferentes. De confusão, de incerteza, de ridicularização, de banalização, de censura. A gente vai fazer um breve intervalo e continua logo mais. Ô Lucas, mas eu sei que, como eu, você recebe muita mensagem das pessoas querendo desabafar e se queixar de alguma coisa e às vezes arremessar um monte de demandas na sua cabeça. Como é que você interpreta isso? Ah, que bom que a gente vai poder falar sobre isso. É um desabafo sobre os desabafos. É um desabafo sobre os desabafos. Tem alguma coisa no ar, né, sobre as queixas, esse comportamento queixoso dos desabafos e que tem a ver com, né, uma ideia de terapia, assim. Você vai lá pra reclamar, se queixar da vida. Eu acho meio instigante tudo isso, assim, essa postura de reclamação, de olha aqui o meu desconforto, olha aqui o tamanho da minha frustração, olha aqui a minha dor.
Bom, os terapeutas que nos escutam aqui vão se identificar com isso, né? De como é comum a gente receber comentários, DMs de pessoas que a gente não conhece e que do nada vêm contar a sua história, o seu drama, fazer reclamações, pedir ajuda. Mas isso não precisa nem estar num perfil de um terapeuta, né? Porque se a gente abre qualquer post, qualquer conteúdo, assim, da Folha de São Paulo, vai ter alguém ali comentando sobre um sofrimento, abrindo o seu coração. Às vezes parece mesmo que muita gente está sozinha, né? E desamparada, assim, porque... E, puxando a história do ódio, né? A provocação também, implicar com o outro e comprar briga também é um jeito de convocar o outro, né? É um tipo de conexão. Agora, nessas queixas, quando a gente olha, parece que as pessoas só querem falar, né? Falar e falar. Aí conta de um luto, de uma separação, de uma traição, de um golpe que sofreram, de um diagnóstico que receberam. E fazem aqueles textos enormes, endereçados a ninguém e a todo mundo. E que bom poder falar. Mas o que eu me pergunto é por que ali? Sabe, dá a impressão de que muita gente poderia estar falando mais para si mesmo, assim, se escutando mais, antes de sair transbordando tanto, publicamente ou com estranhos. Ou mesmo cultivando relações pessoais mais profundas, onde caberiam melhor esses depoimentos, essas conversas, sabe? Que senão é tipo, nossa, isso aí é muito íntimo e pessoal e importante. Por que você está comentando isso num vídeo tão idiota do TikTok? Por que aqui, né? É pra chamar atenção? Acho que tem a ver com um certo colapso da separação entre privado e público. Sei que é um lugar um pouco até óbvio a gente falar sobre isso, mas acho que isso está muito alinhado com aquele outro fenômeno que as mídias sociais promoveram nos últimos anos, que é o colapso do contexto. Como se a gente fosse perdendo um pouco da capacidade de fazer esse filtro que você está falando, que não sei se no vídeo da influenciadora, nos comentários, é o melhor lugar para eu expor a minha dor dessa forma. É. Mas eu também não sei mais muito onde colocar isso, então vai aqui no post do LinkedIn mesmo. Tudo meio em qualquer lugar, a qualquer hora, né? E ao mesmo tempo. Assim, tem as pessoas que se abrem e se expõem, e ao invés de receber acolhimento, validação, um coraçãozinho, recebe uma porrada de volta. Sim. Né? Recebe invalidação da sua dor, do seu sofrimento. Ou coisas que ameacem o seu eu e o sentido da sua história. Eu vejo que isso tudo tem a ver com uma formação de novo imaginária, de uma coerência do ego. De quem você é. Sabe? Porque o que você comenta online até pode parecer espontâneo, mas é calculado de muitas formas, né? Tem um efeito de formatação da sua autoimagem, não deixa de ser ali uma alegoria identitária. E a gente sabe que alguns psiquismos mais limitados, de sujeitos com pouca plasticidade, eles jamais se contradizem, eles não se arrependem, eles não admitem que estavam errados, eles não mudam de posição, eles sustentam o que dizem, mas não de uma forma nobre, mas de uma forma insegura. Né, porque eles precisam preservar uma determinada imagem de si. E aí nisso a gente vê também algumas disputas de moralidade, de virtude, né, discussões sobre quem está mais certo ou quem é mais ético. Eu fiquei até pensando se a gente fala de síndrome do protagonista, né, enquanto... Será que não desemboca também numa síndrome do antagonista? De uma construção de identidade a partir do antagonismo com a diferença. Você vai se tornando aquilo que o outro não é, se diferenciando a partir daí. Né? Numa disputa de quem é o personagem principal. Quem é o herói aqui? Quem dá a última palavra? Quem vai ter mais likes no seu comentário? Isso me lembra um pouco aquele conceito da Colette Soler, do narcínico, né? Um narcisismo com o cinismo de um sujeito que goza numa imensidão de eu. Essa rigidez me parece que é um combustível para o conflito nas redes. Um pouco dessa história do ser feliz ou ter razão. Eu tenho a impressão de que cada vez mais as pessoas preferem ter razão. Mesmo que isso estrague o seu dia, que comprometa as suas relações, a sua saúde mental, também pautado muito por uma hipervigilância, de correção moral. Né? Em outras palavras, a boa cagação de regra. Está presente em todos os espectros políticos, né? Em todas as idades. Essa identificação
com a posição do sujeito do saber, que sabe exatamente o que deve dizer, o que disse, e sabe até o que o outro disse. Tem muita arrogância aí, né? Muita prepotência nesse lugar. Como é que você interpreta isso, André? Nossa, primeiro eu queria fazer um apelo público, já que tem muita gente que nos escuta, para você escrever esse texto sobre a síndrome do antagonista, porque eu achei isso muito bom. Recentemente eu caí num dos meus rompantes de escrever um textão sobre um evento político bastante indigesto que capturou todos nós. E eu fiquei impressionado não só com a quantidade de comentários, mas principalmente de DMs bastante agressivas, muito violentas que eu recebi. De asno comunistinha de merda pra baixo, né? Daí pra muito baixo. E eu fiquei impressionado com primeiro, essa fixação no textão, que eu acho que é um pouco do que você tá dizendo, e também essa incapacidade de não dar a última palavra. Né? Que você responde, aí vem outra, e a tréplica, e o negócio não para, porque, bom, tem alguém muito identificado com essa posição de antagonismo e vai querer fazer um show bastante intelectualmente desonesto na grande maioria das vezes. Mas quando você estava falando sobre as pessoas compartilharem as suas dores, entre muitas aspas, nos lugares errados, ou em lugares meio equivocados, ou talvez expostos demais, sabe o que eu lembrei? Daqueles perfis de aplicativos de relacionamentos que são grandes desabafos. Sabe, você tá lá procurando alguém para conhecer, ou para interagir, ou para sair, para encontrar, para transar, sei lá. Aí você clica na bio e vem aquele texto enorme das pessoas reclamando que é todo mundo muito descompromissado, todo mundo é fútil, todo mundo é péssimo. Nem fala comigo, a não ser que você seja um grande alecrim dourado. Sabe do que eu tô falando? Sim, eu falando só, reclamando do aplicativo, reclamando do mundo, né? O meu perfil no Tinder, a minha bio é meio assim. É mesmo? A minha bio diz, esse é um aplicativo para as pessoas perguntarem se tá tudo bem? Porque muitas vezes é aí que... Só isso, assim, tudo bem? Tudo bem. Então é uma dúvida genuína. Uma dúvida mas é um amargurada, né? Uma dúvida meio amargurada. Eu vou trocar. Obrigado. Mas eu fico pensando que parece que é o transbordamento da treta do qual a gente está falando, alinhado ao colapso do contexto, as pessoas sentirem que a sua dor não importa mais, o século antissocial, tudo isso vai cultivando em todos nós uma espécie de intolerância defensiva. Esse modo de estar no mundo em que eu já estou circulando com as defesas bem altas contra qualquer tipo de frustração, eu não tolero o que é dito e que, de alguma forma, imaginariamente, afete ou ameace a minha constituição egóica, que está bastante fragilizada, já que ela tem que se atualizar o tempo inteiro num mundo em que está todo mundo sofrendo de um caso grave de síndrome de protagonismo. No bom português, o bagulho é doido, né? Por que será, né, que é tão fácil cair nessa cilada de interpretar uma crítica como um ataque frontal? Bom, primeiro, porque as pessoas estão mesmo se atacando mais. Sim. Perdendo a capacidade de fazer crítica e escutar crítica. E para fazer uma crítica, o espaço-tempo de uma caixa de comentários, no meio de um scroll infinito, com tudo isso que a gente está falando, é definitivamente insuficiente. É o que a socióloga Tracy Cotton, daquela coleção de ensaios que você gosta, André, que chama Thick, fala sobre como a gente anda tentando ter conversas mais largas e substanciais nos meios mais estreitos possíveis. É claro que vai dar ruim. É injusto e é desproporcional. Me vem à mente aquela imagem daquele meme de uma colher gigante tentando entrar numa tigela pequenininha, sabe? Sim.
Eu admiro a coragem de quem ainda tenta, porque assim, mesmo que alguém só aponte alguma coisa que você está falando, que talvez esteja equivocada, né? Um fact-check, assim, ou complementando a sua fala, é bem possível que você já interprete isso como um ataque, ou como algum tipo de batalha ideológica que está aqui em curso. A gente escutou alguns dos nossos ouvintes sobre esse tema e coletamos aqui alguns relatos. O Francisco, por exemplo, contou que mesmo dentro de bolhas de afinidades, se você comenta discordando de alguém, mesmo que seja de forma educada, você vira automaticamente um inimigo do outro. E é bem possível que vão distorcer as suas palavras. Ou seja, não existem mais espaços seguros. É o que ele diz. Você tentar fazer uma crítica válida é muito difícil porque uma boa crítica não pode ser uma mensagem simplificada e com alto apelo emocional. Mas esse é o formato que tem mais saída hoje em dia. Então a natureza da crítica foi mesmo corrompida. E a gente está nessas câmeras de eco que vão reduzindo a exposição às críticas, aos pontos de vista divergentes, e assim a gente vai aprendendo a ficar cada vez mais intolerante. Né? Essa intolerância defensiva que você chamou aí. No digital, a diferença vai ser facilmente sentida como desaprovação ou desamor, o que pode resultar num sentimento muitas vezes avassalador de inadequação ou vergonha. E ainda a gente tem um cenário que é assim, um lado positivo de confirmação dos seus fãs, dos seus apoiadores, dos seus seguidores, que vão te defender, custe o que custar, né? Mas que também podem fazer você cair num delírio de grandeza, sabe? Até numa saturação cognitiva, assim. Então, isso compromete a nossa capacidade de ponderação, porque não é sobre ponderar, é sobre reagir. E aí se instala essa ética da lacração, né? A dialética do quebra-pau, em que qualquer indício de agressividade que faz parte de uma comunicação frequentemente desemboca em violência, em ofensa. Então o conflito ele perde a capacidade de oferecer transformação. Transformação do assunto, da nossa mente, da realidade. Né? Isso compromete a nossa capacidade política e relacional. Dialética do quebra-pau é um termo muito bom, Lucas, para definir um pouco do circuito afetivo mesmo, né? Para a gente ampliar um pouco a nossa escuta, a gente vai assistir o professor, palestrante, colunista, ator, comunicador, drag queen, Guilherme Terreri, a Rita Von Hunt. Quando a gente pensa o que a dinâmica das mídias sociais traz para a mesa dos mal-entendidos e dos conflitos e dos confrontos, a primeira coisa que me passa na cabeça para articular pensamento é o Raymond Williams. E aí tem esse texto que coloca ele no mapa do mundo, que é o Cultura e Sociedade. O Williams, ele diz uma coisa no capítulo de conclusão, quase na página final, que eu digo sempre, já usei em alguns vídeos, assim, é que todo conflito humano, toda crise humana, ela é uma crise de compreensão, né? De que a gente só é capaz de fazer aquilo que a gente é capaz de compreender. E que, portanto, as disputas em torno de compreensão, elas são sempre disputas em torno daquilo que chamamos sociedade, daquilo que chamamos o social, o tecido social. Se a gente olha historicamente para o que mudanças na linguagem ou no acesso a mecanismos produtores de linguagem produziram na história social, a gente pensa assim, todas essas revoluções nos modos de vida que estão acontecendo, elas são fissuras num edifício maior, né? E a gente pode pensar que essa crise ali, daquele momento, de um sistema e para a transição para outro sistema, ela é uma crise de compreensão. A comunicação digital, ela tem impactos que a gente começa a dimensionar.
E aí, quando eu digo a gente, é quase seres humanos. Eu não estou falando galera das humanas, não estou falando de esquerda radical, não estou falando galera dos estudos culturais, nem da psicanálise. Estou falando a galera da neurociência está publicando estudo e artigo para o que acontece com o córtex frontal, o pré-frontal, com a exposição em certas idades às telas, né, ao uso de telas. Então, como sociedade, como grupos humanos organizados, é muito novo isso que a gente está atravessando. Esse tempo na frente desses dispositivos, o que esses dispositivos podem ou não fazer com a nossa plasticidade neural, e também com a nossa capacidade cognitiva. Então, pensar assim, a revolução dos meios de comunicação, ela sempre trouxe algo para a história da democracia. Quando o rádio começa a se tornar uma forma de comunicação em massas, o nazifascismo floresce, né? Ele se vale daquilo. É, quando a gente começa a ter jornais operários sendo impressos e entregues nas portas das fábricas, você tem um crescimento exponencial da organização de movimentos trabalhadores na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. Então, as mudanças comunicacionais, elas trazem mudanças para a história de grupos sociais. A gente precisa dimensionar isso para saber que a gente não está olhando para um fenômeno novo e também que a gente não está deparado com alguma coisa que é assim, olha, nunca antes na história. No entanto, tem coisas novas. Eu acho que a dimensão é nova. Agora, século XXI, a gente atravessa algo que é a linguagem, ela não acontece praticamente fora dos dispositivos, ela está imbrincada neles. É, mandar um áudio, ou então a consideração do que a gente chama de um textão, ou a nossa capacidade de focar a atenção em algo por mais do que a duração de um stories. E aí sucessivamente. Onde eu quero chegar com isso? Eu me preocupo, ou me preocupa, um cenário no qual a comunicação encurta, o tempo da comunicação encurta, impera a imediatez, a gente tem muita ansiedade de resposta, as respostas automáticas, as respostas prontas, e a gente empobrece as capacidades de mediação, já que, né, se impera a imediatez é porque a mediação foi delapidada, ela desmoronou. Se desmorona a capacidade de mediar e nós estamos engolfados no imediato, vai ficando cada vez mais difícil propor formas de resolução de conflito. As formas vão ficando cada vez mais conflituosas. Isso é todo mal? Não. Isso é todo bom? Não. Isso é um cenário. Como atravessaremos esse cenário? As respostas vêm mais da luta de classes do que do cenário em si. Mas, a julgar pelo avançado da hora, os, e também a julgar por junho de 16, né? A gente está vendo como o ódio, esse sentimento inebriante, assim, a fúria, a raiva, a ira, ela é facilmente capturável pelo lado que tiver uma articulação mais imediatista com a linguagem. Discutir ideias, aprofundá-las, debatê-las, usar a dialética, demanda chavão, frase pronta, senso comum, cola. Então, a gente está num momento
histórico perigoso por causa disso. Esse império do selfie à luz da mediação é um pouco do trabalho que a Anna Kornblum faz nesse último livro dela. É que se a gente olhar, por exemplo, para a literatura das primeiras décadas do século XXI, Jesus, né? O que o Edouard Louis está produzindo? Desabafos. E aí a gente está vendo um tipo de literatura que é talvez muito fruto de seu tempo, que é desse sujeito debruçado sobre si, mas que não vai usar o debruçamento sobre si na produção de uma forma artística complexa. Essas formas mais complexas, essas formas mais rebuscadas, elas de alguma forma vêm sendo escamoteadas em nome daquilo que é possível ser vendido, aquilo que é possível viralizar, aquilo que é possível ressonar com grandes públicos. E isso demanda uma certa simplificação formal. A literatura desse início de século, ela está carregada do desabafo. O desabafo virou uma forma literária. A autoficção virou uma forma literária. Arrisco, assim, sabendo que estou agora entrando num terreno delicadíssimo, né? Que eu vou pisar em cacos de vidro, a antropologia está vendo um exponencial crescimento de autoetnografias. Isso é retrato de um momento histórico, do isolamento e da falência da capacidade de mediar. A gente está muito imiscuído em nós mesmos. Isso é retrato neoliberal, né? Então o neoliberalismo vai fazer meio século. Já temos 2 gerações que só conhecem o mundo neoliberal. E o neoliberalismo, ele desarticula, drena, enfraquece, empobrece todas as formas de solidariedade social. Então, as formas partido, a forma sindicato, a forma associação de bairro, a forma... E vai sobrando o palco do eu, a plataforma do eu, o feed do eu, a rede do eu. É o império da individualização. E a gente está vendo em todas as formas, né? É um totalitarismo, como a Marilena Chauí sempre bate nessa tecla, né? De que a forma mais totalitária que conhecemos é o neoliberalismo. É o totalitarismo do self. É tudo que sobrou, é o self. Raros são os espaços, as produções que não estão falando de si, que não é um sujeito falando de si. Será que a luta de classes virou ódio de classes, né? Será que... E esse é um assunto que me interessa muitíssimo. E aí, olha só, quando você me pergunta, será que a gente está vendo uma deflação da ação e uma inflação discursiva? Eu acho que eu estou mais numa equipe de gente pensando que não separa o falar do fazer, né? Os atos de fala. Eu estou falando de forma bem humorada porque eu sei que vocês, né, também estão nesse campo. A- Todo mundo que está na psicanálise acredita que existe uma cura, não como a cura do queijo, né? Existe uma cura no sentido, uma transformação, uma passagem, uma travessia, que pode ser feita através da escuta, da elaboração, da fala, da pausa, e etc. Mas voltando, eu não acredito que haja uma deflação da ação e uma inflação discursiva. Porque se houvesse, a gente estaria vendo talvez um efervescimento de revoltas infinitamente maior do que o que a gente está vendo. Ainda que seja importante pontuar, você tem uma geração de pessoas mais novas do que nós, aqui nesse podcast, que está fazendo rebelião em vários países ao redor do mundo.
né? A gente está vivendo uma efervescência social. O número de pessoas que foi às ruas pelo genocídio na Palestina, na Europa, não é pouca coisa. Os trabalhadores e trabalhadoras que conseguiram paralisar portos na Itália por causa da Palestina não é pouca coisa. E tem uma dimensão aqui de ódio de classe que as redes sociais foram fundamentais para isso, né? Ao passo que nas mídias hegemônicas Israel venceu a batalha narrativa, né? Agora, nas redes sociais, a gente viu uma vitória acachapante, né? No TikTok, que vai levar os Estados Unidos a uma tentativa de privatizar a rede, no TikTok, no Instagram, no Facebook, a gente viu um triunfo daqueles que estavam do lado dos oprimidos, né? Daqueles que estavam do lado de quem estava vivendo o genocídio. Estou reforçando isso porque talvez essa seja uma luz, uma fagulha de esperança, um fósforo riscado, neste sentido de que uma inflação discursiva, ela não está numa gangorra com uma deflação de ação. Discurso e ação, eles talvez estejam mais irmanados do que a gente imagina, menos gangorrados, né? Menos cada um de um lado. E os componentes que estão envolvidos no ódio de classe, eles são, como eu havia dito um pouco antes, interseccionais. A gente fala de mobilização política, a gente fala da capacidade de separar institucional de privado, de pessoal, a gente fala da capacidade de mobilização, a gente fala dos componentes simbólicos de uma cultura, e como o ódio de classes, a partir do momento que você tem classes estabelecidas, estará em todos esses lugares. O que eu acho que é muito importante nessa conversa de dizer é assim, nos falta ódio de classe. Esse é um dado da formação do Brasil. Como nós temos uma formação de um escravismo tardio, e como a gente se constitui gradativamente como um país de ideias fora do lugar, né, onde o moderno e o arcaico convivem, onde o republicano e o escravista convivem, onde o modelo capitalista e o modelo escravista convivem, como é que a gente vai falar de ódio de classes quando quem alimenta os filhos da classe dominante é a classe escravizada? Nos falta ódio de classe no sentido de que é difícil produzir a mesmo consciência de classe quando você tem um país que uma elite produz aparelho de cultura e o Estado não. Então, o único acesso que você tem à cultura é um SESC, e não é o Ministério da Cultura que tem uma, sabe? O único acesso que você tem a um aparelho de cultura é a igreja do teu bairro, que tem um lado na eleição, e que tem um lado na luta de classes, e que tem um lado em Israel e Palestina, e que tem um lado em... Então, quando eu digo nos falta ódio de classe, é porque a matéria brasileira ela tem uma característica muito peculiar no que diz respeito à separação entre o que é próprio da experiência, da vivência e da realidade das classes subalternizadas e das classes dominantes. Existe um teatro, existe um baile de máscaras que coloca esses viventes muito aproximados uns dos outros, né? E isso vai dando a impressão de que a luta de classes se apazigua. Obrigado, Guilherme e Rita, por compartilharem com os nossos ouvintes esse pensamento crítico que faz tanta falta hoje em dia. André, qual o impacto dessas provocações de Gui e Rita para você? Bom, você sabe que eu acompanho o trabalho da Rita há um bom tempo, e do Guilherme também, porque eu acho que é um trabalho bastante minucioso de estudos e crítica da cultura, que
Sabemos, é algo que nos interessa muito aqui. E acho que é mesmo uma das melhores pessoas que a gente podia ter convocado para nos ajudar a pensar nesse assunto. Sabe que tem um vídeo de um tempo atrás do Tempero Drag chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, que faz uma belíssima análise sócio-histórica de como a treta e o ódio são manobrados em favor das guerras culturais, da religiosidade bastante fundamentalista e de um terrorismo contra a população LGBTQIA+. E como no centro disso, a gente tem uma deslegitimação e um apagamento do outro. E aí o vídeo caminha para um lugar muito interessante para nos mostrar como a retórica do ódio promove, um analfabetismo ideológico e um dualismo radical, que conecta muito com o que você estava falando anteriormente. Né? No português, claro, ou você é amigo ou você é inimigo. Ou você está a favor do que eu estou dizendo, ou você está contra o que eu estou dizendo. Essa redução, esse achatamento vai jogando com uma espécie de desqualificação compulsória do outro. Do que a gente está falando? De um apagamento da ambivalência e da complexidade do mundo interno. De um achatamento subjetivo mesmo, em que o outro não tem profundidade ou nuance. O outro não é sequer um objeto. O outro é só um comentário. E, portanto, pode, merece e deve ser atacado, apagado, bloqueado, destruído. No vídeo, a Rita está falando mais sobre política e ideologia, mas dá para a gente buscar um objeto cultural bem pop dos anos que a gente vive, que são as caixas de comentários de qualquer vídeo minimamente crítico no TikTok. A Camila Frender tem falado de um jeito bem curioso e bem humorado, claro, sobre esse empuxo mesmo de apagamento, de ataque gratuito, do tipo uma seguidora da Camila ou uma usuária do TikTok, não sei, que se dá o direito de, por exemplo, comentar num vídeo: o que você está fazendo aqui, sua velha? Ou mesmo aquele outro vídeo em que uma seguidora vai lá e recomenda que a Camila faça uma plástica no nariz. Né? Que nível louco esse de desumanização mesmo, em que você se coloca nesse direito. Né? O Chico Felice tem aquela fala que eu também acho sempre muito boa, que é: você não faz isso na rua, por que você faz isso na internet? Né? Você não atravessa a rua para ir para alguém que você não conhece, cutucar essa pessoa e dizer feia. Isso não se faz. Mas essa mediação, né, esse trato social vai se perdendo, ou foi se perdendo. E aí, o vídeo da Rita faz uma dupla com o livro do professor João César de Castro Rocha, a gente já falou dele aqui em algum momento, que é aquele historiador e professor da UFMG que escreveu um grande tratado sobre o terrorismo doméstico do bolsonarismo, essa corrente política que tanto nos atormenta e tanto instrumentaliza as tretas nas redes. No livro, o professor vai mostrando como a dissonância cognitiva é o motor das massas digitais. E olha que citação muito boa, Lucas. No universo das redes sociais, além de evitar a informação que produz a dissonância, as massas digitais buscam a confirmação das suas crenças no grande supermercado contemporâneo de fatos alternativos, notícias falsas e teorias insensatas, que o YouTube transformou numa máquina delirante, produtora sistemática de desinformação ao gosto do cliente. O resultado é a criação de estruturas autocentradas e imunes a críticas, pois toda ressalva exterior somente confirma o acerto das premissas internas ao sistema de crenças. É muito parecido com o que você falou sobre as críticas, né? Que é uma construção de uma defesa imunológica à crítica. E aí, se a gente expande a dissonância cognitiva instrumentalizada para além da ideologia, se é que isso é possível, dá para a gente pensar em como a situação ou a saturação das tretas online vai operando um rebaixamento da nossa capacidade crítica. A gente vai tendo dificuldades de,
lidar com qualquer crença contrária nossa, como você estava dizendo, e 2, de respeitar o interlocutor. É só ataque e defesa, é só protagonista e antagonista. E tudo vira combustível para treta. Não tem elaboração, é só agressão. É só dialética do quebra-pau, que eu achei um termo muito preciso. Então, acho que dá para a gente pensar que tem uma espécie de experimento em curso que é, nessa livre circulação da treta sem mediação e sem moderação, o que está em jogo não é uma liberdade de expressão, mas sim uma liberdade de agressão. É uma carta aberta para você linchar quem você bem entender. Quem você acha que te ameaça. Que aí é, bom, prato cheio para paranoia, né? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com Vibes e Análise. Como é que você enxerga essa cultura do rage baiting? Tem como a gente navegar isso minimamente bem? Eu tava vendo aqui um ouvinte nosso que chama Guilhermo e ele admitiu que gosta bastante dessa discordância em sequência, do ataque e contra-ataque, e encara isso como uma espécie de esporte. Ele admite que joga temas polêmicos no Twitter ou TikTok para gerar engajamento mesmo. Isso é a polpa do suco, né, da economia da atenção. Não falamos dela ainda, vamos falar um pouquinho. Não é a economia da atenção, nem da distração, mas sim da tensão, dessa mercantilização e espetacularização do conflito. Tem muitos estudos nesse sentido, ainda que eles não sejam tanto do conhecimento da massa de pessoas, assim, né? Acho que vale sempre lembrar do Max Fischer, da Máquina do Caos, que nos ajuda de uma forma bem didática a entender que é assim que as plataformas passaram a operar, na ditadura da curtida, que promove e empuxa a polarização e ao reducionismo de discussões que são bem mais complexas do que concordo, discordo, amo e odeio. Né? No fim, você vai... O que engaja é a discórdia, e você vai ver sempre a metade mais escandalizada do seu feed. Os apelos para o bem comum, para a tolerância, eles são despriorizados. E aí, dentro de um sistema de valor, que a gente pode chamar de capital conteúdo, vence quem tem a habilidade de aproveitar esses atritos sociais, pessoais, ideológicos como um recurso de visibilidade. O cancelamento, inclusive, se tornou uma grande oportunidade. Você já passou por esses momentos, né, André, de surfar nos micro ou macro cancelamentos e tirar isso de letra? Você até tenta, né? Mas você para de olhar e aí as pessoas começam a te mandar DMs, mensagens no WhatsApp com prints das mensagens dizendo: estou te defendendo, estou lutando por você, que absurdo o que estão fazendo contigo. É isso aí mesmo. Estamos passando por isso. Mas ficou tão... A paisagem de conteúdo ficou tão hipersaturada por esses conflitos, e conflitos calculados também, conflitos intencionais. Né? Acho que tem o acidente, a coisa que vai escalando, mas tem o calculado intencional. Quando você falou ali de rage baiting, né? É muito veículo, jornal importante do país que ama fazer isso. E as tensões entre forças não vão se resolver, não vão se atenuar. Pelo contrário, vira um loop interminável, viral, auto-perpetuante como um bom meme, promovendo a corrosão no lugar de qualquer construção. E o problema é que isso vai escalando e tomando proporções absurdas. Nesse livro Erros Foram Cometidos, dos psicólogos sociais Carol Tavris e Elliot Aronson, que é o que escreveu O Animal Social, eles justificam como a dor e a ofensa, sentida pelo que o outro falou ou fez comigo, costumam ser maiores que a dor ou ofensa que eu provoco no outro. Que é a base do ditado pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eles contam desses neurologistas ingleses que fizeram um experimento sobre revidar na mesma moeda. E aí os participantes em duplas, eles eram instruídos, usando um mecanismo ali, a aplicar uma pressão no dedo do outro de acordo com a pressão que ele tinha recebido. E embora as pessoas tentassem fazer isso de forma justa, os participantes do experimento sempre aumentavam a força quando era a hora
de revidar. Sabe quando duas crianças começam a brincar que estão lutando, a brincadeira de lutinha, e aí quando vê elas acabam terminando na porrada mesmo? Porque sempre tem um que vai dizer, mas você bateu mais forte primeiro. Ou seja, tem uma autojustificação para minimizar os sentimentos ruins que a gente tem enquanto causador de danos e maximizar os sentimentos virtuosos enquanto um sujeito que sofreu danos. Esses estudos, então, eles contam que todo mundo constrói uma narrativa para dar sentido à sua experiência enquanto suposto vilão ou suposta vítima, né? E a gente faz isso de uma forma egoísta e distorcendo as lembranças. Agora, numa interação digital, tem um fator que até poderia ajudar a resolver mais as coisas, mas talvez só piore, que é sobre a registrabilidade daquela interação. Sabe, as palavras que você usou, que talvez tenham sido mal interpretadas, e você volta e lê de novo. Muitas vezes elas estão lá, né, elas estão lá gravadas como se fosse um instrumento pirotécnico que você usou, pirográfico, assim, para queimar a conversa, né, no campo digital. E num comentário público, a céu aberto, daria para você reconhecer que errou ou que exagerou, que não sabia disso, voltar atrás, até apagar. Mas, em geral, o que se faz é tentar se justificar mais e mais, né? E se fechar para a escuta do que o outro tem a nos dizer sobre aquilo que foi interpretado. Eu mesmo já caí nesse poço algumas vezes e é uma sensação muito desagradável, porque a real é que você está frustrado consigo mesmo por ter se metido e alimentado uma treta, por ter tentado ganhar aquela batalha, ou por ter entrado de uma forma leviana num tema que você nem sabia tão bem. E aí você acaba projetando toda a sua raiva no outro, atribuindo toda a origem daqueles sentimentos ruins ao outro, que é a velha e boa teoria do mal externo. O mal está no outro. E aí o caldo vai entornar. Ou o caldo acaba queimando demais, né? Porque você foi descrevendo isso da registrabilidade, eu fiquei pensando em quantas vezes essa auditoria da treta vai se tornando um instrumento de tortura, em que você não consegue colocar fundo no sofrimento, né? Você não consegue chegar no final e falar, tá, chega, deu. Esse assunto já comeu a minha mente demais. Tá na hora de deixar isso de lado. Você não consegue deixar de lado porque retorna, e lê, e relê, e o que as pessoas disseram, e o que as pessoas comentaram, e enfim, como isso circula sem fim, né? E como é que você enxerga essa lógica presente no audiovisual? Que eu ouvi por aí que você é um aficionado por estudos de mídia. Eu gosto desse assunto. E acho que a gente já escreveu, Lucas, sobre cringecore e essas séries e filmes que têm sido produzidos para nos constranger. E a gente também sabe que isso é resultado de como os creators foram tomando a paisagem midiática nas últimas décadas. Mas ampliando um pouco para além do ato de nos crinjar, tem muitos produtos audiovisuais hoje que circulam ou que fazem a gente assistir, escutar, pra gente criticar, pra gente detestar, pra gente falar mal, pra gente odiar junto. Bom, tem a série mais assistida do Netflix, ou da Netflix em 2023, que é Emily in Paris, como exemplo clássico. Mas And Just Like That é um ótimo exemplo também. A Gabi chamou a série carinhosamente de a nossa síndrome de Estocolmo favorita. E acho que, apesar da série ter sido cancelada, tem uma convicção no audiovisual atualmente que é o público vai encontrar conforto em assistir a programas que são insuportáveis. Bom, mesmo a novela Vale Tudo causou bastante controvérsia esse ano e um ímpeto significativo de gente que assiste só para falar mal. A gente estava apontando no começo do episódio de como algumas ligações são feitas pela via do ódio e não necessariamente do amor. Olha como é rebuscada mesmo a nossa gramática de odiar junto. E aí, Lucas, eu acho que a gente chega nos reality shows. Esse produto cultural que é puro rage baiting e puro hate watching. Acho que une tudo, né? Você sabe?
o brasileiro é um espectador regular de reality shows. 87% da população tem contato, mais de 60% da população assiste regularmente. Tem aquele belíssimo livro da Silvia Viana, que a gente já citou aqui, que é o Rituais de Sofrimento, que faz uma radiografia de como, ao longo das últimas décadas, esses jogos de aniquilação foram promovendo um impulso à crueldade e um cinismo muito grande no espectador, que eu acho que conversa muito bem com o narcisismo da Colette que você trouxe. Mas é só a gente pegar essa onda de ódio em torno de Casamento às Cegas 50+. Com os participantes, inclusive, alegando uma enxurrada de comentários ofensivos, ameaças nas mídias sociais, né? Um negócio difícil até de tolerar. Mas eu queria dar mais um passo nessa história, que é como o rage baiting não tá só nos filmes e nas séries, mas também na música. E eu fiquei pensando em quantos episódios a gente presenciou ultimamente de diss tracks, sabe? Diss tracks, essas músicas que são criadas com o propósito de atacar, de insultar, de menosprezar outra pessoa. Geralmente outro artista. Algo que é super comum no hip hop, mas que tá no pop de uma forma geral, né? Diss track é um termo que vem de abreviação, né? De disrespect, ou desrespeito, ou disparage, né? Que é menosprezar em inglês. E aí eu lembrei, bom, do embate de titãs entre o Drake e o Kendrick Lamar, que rolou esse ano. Parece que foi há muito tempo atrás, mas foi esse ano. Da guerra entre a Cardi B e a Nicki Minaj, que segue acontecendo no Twitter. E tem uma bem recente sobre a qual eu queria falar, que é a Charli XCX e a Taylor Swift. Estamos ouvindo. Eu acho que o que tudo isso nos mostra é exatamente aquela invalidação, aquele apagamento de subjetividades que vem acontecendo com bastante frequência, né? Que não basta você discordar do trabalho de alguém ou criticar o trabalho de alguém. Você precisa desqualificar completamente. Você precisa atacar frontalmente a subjetividade. Você precisa chamar de drogada. Você precisa ser bastante violento, né? E eu acho que isso está aumentando, Lucas. Não sei se você acompanhou toda a discussão desde janeiro de 2025 que vem acontecendo em cima de Dark Woke. Essa quantidade cada vez maior de pessoas que se identificam como progressistas ou mesmo democratas e que vão postando ou falando coisas bastante violentas, né, num estilo de comunicação bastante assertivo e direto, e que vai só aquecendo ainda mais esse clima político agitado, para a gente dizer o mínimo. Né? E tem os memes, né? Eu queria até colocar na tela, mas que eu li no Reddit, né? Que é um meme com 4 imagens do Star Wars, e aí um deles é Dark Woke. Uma das frases é ok pedir ajuda. Outra das frases é você não é um fardo. Outra das frases é seus sentimentos importam. E a quarta frase é matar é ok. E tem uma conversa muito aquecida sobre o que significa Dark Woke no final das contas, né? E o que isso provoca em todos nós. Inclusive, talvez tudo bem você mentir se você estiver provando um ponto ou mostrando como o outro está errado. E acho que dá pra gente pensar, né? Que tem uma correlação da mentira ou da enganação como um gatilho para essas confusões online? Totalmente. Boa parte das tretas vem de uma cara de pau, me parece, assim, sustentar uma mentira ou uma meia-verdade. E esse é um território que nos interessa bastante na psicanálise, né? Um dos episódios que a gente fez que eu mais gosto é o Por Trás da Mentira. Inclusive, essa é uma boa hora para uma dica que a gente quer dar hoje sobre um novo podcast muito interessante dos nossos amigos da Rádio Novelo. Não sei quem lembra ou já ouviu falar da história da Avestruz Master, uma empresa do início dos anos 2000
que alimentou um grande hype que estimulava as pessoas a investirem em avestruzes, prometendo faturamentos surreais. Era basicamente um esquema de pirâmide financeira com penas, ovos e promessas de lucros de até 10% ao mês. Bom, é aquele tipo de coisa que só o Brasil poderia entregar pra gente, né? Mas é um caso fascinante, porque foram anos de especulação de uma empresa que não vendia avestruzes, mas sim a ideia de avestruzes. Como se fosse uma espécie de NFT jurássico, só que de um bicho de 2 metros e 150 quilos, com plumas, penas e até cílio postiço. Essa série da Rádio Novelo é meio que o true crime que a gente não sabia que precisava escutar. É cômico, trágico, meio que na mesma medida. O Avestruz Master já está disponível no Spotify, no YouTube e em todos os tocadores de áudio. Pois é, André. E hoje em dia, apesar de tanto acesso à informação, parece que ficou ainda mais fácil mentir e enganar os outros. Então, será que mentir para si mesmo também ficou mais fácil? Isso significa que a gente tem bastante trabalho nos consultórios, porque as consequências podem ser muito danosas. No clássico Irmãos Karamazov, que inclusive virou uma peça bem bonita esse ano e está rodando no Brasil, aí eu acho, o Dostoiévski diz assim: quem mente para si mesmo e dá ouvidos à própria mentira chega a um ponto em que não distingue nenhuma verdade nem em si, nem nos outros, e portanto passa a desrespeitar a si mesmo e aos demais. Sem respeitar ninguém, deixa de amar, e sem ter amor para se ocupar e se distrair, se entrega a paixões e prazeres grosseiros, e acaba na total bestialidade dos seus vícios. Tudo isso movido pela contínua mentira para os outros e para si mesmo. Então, voltando para o nosso tempo atual e para os recursos que a gente tem hoje, estava vendo essa história que rolou no Twitter esses dias do cara que postou uma foto ao lado de um novo namorado, suposto novo namorado, só que ele criou esse cara com AI. E aí as pessoas começaram a destruir esse cara, inclusive fazer suas próprias fotos com esse mesmo modelo fictício. Que é muito interessante porque entra também essa apropriação. Essa briga começa porque, mas isso é seu, isso é meu, de roubar o que é do outro, de fingir que é seu. Também entra aí, nessa De mentirinha. atacar, né? Eu lembro de um dos comentários nesse post que era assim: você jamais conseguiria um namorado bonito assim, sua bicha feia. Que é assim, nossa! Tem vários exemplos disso, de roubar e fingir, né? Eu consigo pensar em um que é um tal de criador de conteúdo aí da internet, que ele trabalha muito bem na lógica da curadoria predatória. O que ele faz? Ele pega, por exemplo, 2 posts da Float Vibes. Teve um dia que ele pegou o estoicismo aesthetic e o culto ao autocontrole. E aí eu acho que ele coloca isso no ChatGPT, cria um roteiro para um vídeo e sai falando como se tivesse saído tudo da cabeça dele. Ficou mais fácil enganar os outros com essa libertinagem de direitos autorais. Poderia ser amenizado se ao menos você fizesse uma menção às suas fontes, né, de onde estão saindo essas ideias. Quando você consegue articular assim, olha, segundo fulano e ciclano, segundo o estudo tal, isso dá mais substância para sair do achismo e da batalha, né, da batalha de opiniões. Então as pessoas acabam discutindo mais porque tem muita gente falando qualquer coisa mesmo. Sem propriedade, sem profundidade, acreditando também no que lhe convém. Ah, eu vi no TikTok. E não sabe nem quem era a pessoa que falou, nem lembra. Mas acreditou e saiu por aí reproduzindo. O pior é que eu tenho a impressão de que esse jogo de fabricação de realidades tem tido uns efeitos psicossociais bem severos. Eu também acho. Você sabe que você foi falando do Twitter e eu cruzei com um dado bem estranho, perturbador nessa pesquisa, que é o discurso de ódio no Twitter, desde que o Elon Musk assumiu a propriedade, a liderança da plataforma, segundo a Universidade da Califórnia, aumentou 50%. Os insultos homofóbicos, transfóbicos, racistas, 70%.
E isso vai promovendo uma redução da nossa capacidade de cordialidade, de gentileza, de civilidade, de coisas que são minimamente... E do senso de responsabilidade, né? De traços que são fundamentais para que a gente tenha algum tecido social. Tem um texto bem famoso, Lucas, não sei se você já leu, mas que eu fui revisitar para esse episódio, que é de um pesquisador alemão chamado Franz van der Heep. Não sei falar o nome dele, você é bom em alemão, eu não. Mas que fala sobre como uma das consequências da internet é como a sociedade tem demonstrado características cada vez mais medievais. A Idade Média mesmo, esse tempo em que a nobreza, o clero, a burguesia operavam, e um mundo em que todos sabiam tudo sobre todos, e que a boataria era muito abundante. E aí, se a gente pensar, né, como as mídias sociais operam, tem algumas coisas muito semelhantes. Porque os encontros virtuais vão substituindo um pouco o mercado ou o poço da aldeia. Todo mundo está conectado por meio de alguns passos a todo mundo. E aí, o linchamento e as torturas digitais também se tornam uma realidade. Como se fosse aquelas execuções em praça pública. E isso é tão comum que isso sequer se torna notícia mais. Como se a barbárie tivesse sido incorporada aos nossos dias. E aí parece que, da mesma forma como na Idade Média a burguesia foi substituindo a nobreza, a gente também tem visto ou esperado que a nova burguesia, né, ou a nova elite, vá conseguindo substituir a elite política. Pensa nos technobros, por exemplo, nos donos das plataformas. Né? Como se a gente estivesse diante da internet nos ofertando um plebiscito direto em que a gente pudesse depor ou repor. Eu estava lendo um texto bem interessante do Zizek, o Slavoj, né? o filósofo e psicanalista, sobre o que a psicanálise tem a nos dizer sobre o estado atual do cyberespaço. E ele fala sobre 2 elementos que caracterizam a esfera ideológica atual. E eu lembrei muito disso quando você falou sobre a Colette e o narcisismo. Porque ele fala sobre um distanciamento cínico e uma quantidade muito grande de fantasias paranoicas. O sujeito típico do Cronicamente Online é aquele que consegue sustentar uma desconfiança cínica em tudo, em qualquer instituição, em qualquer ideologia, e alimenta, sem nenhum tipo de restrição, as fantasias paranoicas, conspiratórias, as ameaças, e tudo isso, inclusive, oferta um tipo de prazer, bem gozoso, né? Mas ele fala, no texto, Lucas, que o fim das grandes narrativas na nossa era, nessas narrativas globais, abrangentes, não só não é mais possível, como parece que o que a gente vai topando são narrativas paranoicas. E aí ele retoma o conceito de perversão da psicanálise, esse estado curioso, né, entre a psicose e a neurose, essa forclusão da lei pelo psicótico e a integração da lei do neurótico, para falar sobre um massivo repúdio à castração. Que o perverso encena um universo no qual parece que a gente está vivendo dentro de um desenho animado, em que o ser humano pode sobreviver a qualquer catástrofe. Se a gente retoma alguns dos exemplos culturais que a gente foi citando aqui, as diss tracks, os reality shows, o rage baiting, parece tudo meio cartunesco mesmo. E aí, em contraste com a neurose, o perverso, ele tem esse objetivo grande, né, de estabelecer a lei, de ser o dono da lei. Que são exatamente essas pessoas que a gente hoje tem visto em lugares de semideuses. O que o Zizek me faz pensar, o Zizek, nunca sei a pronúncia correta, é que o primeiro estágio da internet era sobre a criação desse espaço no qual a gente mantém uma certa distância em relação a ele.
A gente se sente livre para externalizar e encenar as nossas fantasias privadas mais íntimas. Só que num segundo estágio, talvez o nosso estágio atual, a gente usa essa liberdade que o espaço digital nos dá para transplantar o mais de gozar e o livre encenar para o mundo concreto. Para implodir a noção de realidade compartilhada em nome de um gozo bastante perverso que é individual e intransferível e que, no final das contas, nos coloca ou nos dá a impressão de que a gente pode exercer esse lugar de estabelecer a nossa própria lei. E aí eu vou dar mais um passo, que é como se a herança do império decadente dos Estados Unidos fosse a propriedade privada como um espaço individual, de lei individual, que entra em metástase e aí vai fazendo com que a perversão a céu aberto seja enaltecida, glorificada e mainstreamizada pelo capitalismo de plataformas. Mas eu acho que eu fui longe demais. Bom, depois desse palanque da distopia, como é que a gente ameniza tudo isso, Lucas? Os desentendimentos. Sobrou pra mim agora. Geralmente pra mim sobra, amenizar. você só tá dando conta agora. Eu acredito que uma saída interessante, não para tudo isso, obviamente, mas para alguma parte disso, ainda está na questão da interpretação e de como a gente não tem se dado condições necessárias para refletir sobre as ambiguidades, até sobre ironia, subtexto, e isso está empobrecendo a interpretação. Ou mesmo de você conseguir suportar um pouco o enigma, sabe? De o que tem para além de um significado tão pronto e fechado, para além de você ter que tomar um partido, uma posição, se decidir para um lado ou para o outro. Então tem alguma coisa meio atrapalhada aí na nossa compreensão inferencial, a compreensão daquilo que não está sendo dito, literalmente, mas que se sugere. Esse poder de interpretação me parece comprometido, um pouco suprimido pela interação online, isso, né, do corpo, da entonação, do olhar. Então, como ter mais certeza da intenção por trás da fala de alguém? Um pouco mais até de entender o grau de humor, a intenção por trás do enunciado. Tem uma ouvinte nossa aqui, a Francis Lene, que ela conta de uma história muito triste com um ex, que já tinha virado amigo dela até, mas por causa de uma frase, tudo acabou. E a frase foi: "Te desejo vida longa e próspera". Ela conta que a partir dali foi uma sequência de desentendimentos que desencadeou em mágoa e raiva. Ela diz que são coisas que ela se arrepende de ter vivido, mas que agora sente que não tem volta. E que era uma história que não merecia esse fim. É triste, né? Se o ex da Francis Lane está nos ouvindo, vamos dar uma chance para essa história. Fazer uma leitura mais reparativa da frase, né? E não só paranoica. Porque a saída eu vejo que é uma só, que é conversar sobre o conversado. Conversar sobre a conversa, sabe? Fazer isso continuamente. Porque fazer isso é permitir que a relação transcenda um episódio, transcenda uma troca de enunciados que foi talvez infeliz. É mostrar que a gente é maior do que um desentendimento. Sabe? Do que essa sequência infeliz de mensagens. Mas para isso também, acredito que exige um esforço de sair do virtual. Subir na escala de importância daquela conversa, sobre a conversa. Enquanto o canal de contato mesmo, sabe? Não é um WhatsApp. Vai encontrar a pessoa. Não tem que tentar resolver pelo mesmo canal atrofiado que o desentendimento aconteceu. Estreito, né? Uhum. Você vai deixar mesmo uma plataforma decidir sobre as relações que importam na sua vida? André, a gente precisa encerrar, senão a gente vai ficar debatendo aqui para sempre. Você quer dar a última palavra? Você que adora dar a última palavra? Não. Eu acho que a gente pode deixar por aqui. Essa foi a última palavra. Vamos. Seguir tratando. Pensando. Talvez se enfurecendo menos. Tá bom. Até mais. Tchau.